Oi gente, bom dia. Cálculo 1 de novo, estamos de volta. Dia 4 de maio, 7h30 da manhã. Vamos seguir aí com as nossas atividades. Na aula de hoje, o plano é a gente discutir os exercícios que ficaram para a atividade de aferição, tá bom? Então, eu posso começar resolvendo. Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai tratando elas pontualmente. Pode ser assim? Eu começo os exercícios na ordem que eles foram colocados por vocês. E aí, conforme dúvidas, a gente vai falando um por um, como sempre, tá? Eram 5 exercícios, tá? Basicamente um abordando cada tópico que a gente viu. O nível era mais ou menos o mesmo do que seria uma prova escrita, como era antigamente. E talvez volte a ser, né? Mas, bom, vamos fazer os exercícios. Depois eu falo... Bom, fala já, vai. Vocês lembram, devem ter recebido uma mensagem do sistema, do E-Disciplinas, né? Bom, foi eu que escrevi, claro, mas o sistema entregou para vocês, falando sobre a enquete que a gente vai estar rodando já a partir de agora. Abriu às 7h30, são lá 4 perguntas bem simples para você dar uma escala de 1 a 5 e tem um texto, uma caixa de texto para comentários opcionais. Vocês, por favor, respondam isso até quarta-feira próxima, tá? 7h30 da manhã fecha. E essas respostas vão ajudar a gente a tomar uma decisão. Essas respostas junto com as notas de vocês nessas provinhas, né? Provinha não, porque não entra, vai entrar na média daquele jeito, né? Meio ponto para quem fez os exercícios, na verdade 0,1 para quem fez cada atividade completa, entre responder e corrigir, tá? Então, por favor, respondam também essa enquete. Você não deve demorar mais do que 2 minutos para fazer isso, tá? E vai ajudar a gente com um elemento importante também para ver o que vamos fazer. Tá bom? Então vamos começar a atacar os exercícios, tá? O primeiro que aparece aí na lista é esse sobre cálculo de limites, tá certo? Um exercício bem padrão, não tem muito segredo. Então vamos lá. A letra A é clássica, né? Vamos ver. Então você tem que calcular o limite. Quando x tende para menos infinito, da raiz de x² menos 3x mais x, tá? Qual que é a abordagem padrão aqui, né? Normalmente o que você tem é nos exercícios mais interessantes de limite, o que você tem é uma indeterminação, e aí você precisa fazer uma manipulação algébrica na expressão para quê? Para obter uma expressão equivalente anterior que elimine essa indeterminação. O que quer dizer uma expressão equivalente? Do ponto de vista de limites, a ideia é que você troque a fórmula da função por uma função que seja contínua e que me permita usar aquele teorema lá que diz que uma função é contínua num ponto se somente se o valor dela no ponto é o seu limite. Isso quando você tem limites do tipo x tendendo para um ponto, um número real, e quando x tende para mais infinito ou menos infinito, a ideia é trabalhar manipulando a expressão, obtendo uma fórmula equivalente para a função que me ajude a estudar o comportamento da variável no infinito usando os limites básicos que a gente tem, 1 sobre x, 1 sobre x², essas coisas, tá? Nesse caso concreto, vamos ver por que a gente tem uma indeterminação, né? Quando x vai para menos infinito, o que está dentro da raiz, vamos olhar, é x²
vai tender para mais infinito, e menos 3x, quando o x tende para menos infinito, ele vai para mais infinito também, né? Tá certo? Vou melhorar esse x aqui. Então, o que acontece é o seguinte, o que está dentro da raiz vai para mais infinito, e portanto a raiz quadrada disso também vai para mais infinito. Então, esse termo aqui tende para mais infinito, a primeira parcela, e a segunda tende para menos. Então, isso aqui, vou botar entre aspas aqui, tá? Só para a gente identificar. Isso é uma indeterminação do tipo infinito menos infinito, tá bom? Pode dar infinito, pode dar menos infinito, ou pode dar qualquer número. Então, como é que a gente elimina essa indeterminação? Uma subtração de infinitos, por exemplo, tá? Abusando bem da linguagem, a gente elimina tentando transformar num quociente. E o melhor jeito de fazer isso aqui é multiplicar essa expressão multiplicar e dividir por ela mesma com o sinal do meio trocado aqui, que a gente chama de conjugada, né? Vamos tentar fazer isso. Vai ficar raiz de x2 menos 3x mais x. Eu vou multiplicar e dividir pelo que a gente chama aí do conjugado, né? Como acabei de dizer. x2 menos 3x menos x. Por que eu faço isso, né? Não é um chute, não é nada. A ideia é exatamente o quê? Lembrar de alguma fatoração, né? Que eu vou ter um produto de soma pela diferença, vai dar diferença dos quadrados, essa raiz vai embora e vai se cancelar o x quadrado que vai aparecer do produto dos segundos fatores com o que sobra eliminando a raiz, tá bom? Vamos lá, aqui vai ficar x2 menos 3x menos x, tá? Até agora não fizemos nada. Aqui vamos lá. Então como é que vai fazer? Na hora que você fizer essa distributiva, vai ficar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá bom? E embaixo aquela raiz. Então em frente, né? No numerador, a gente vai ter o limite quando x tende para menos infinito, de menos 3x. Estou fazendo todos os passos, tá? Aqui, o que a gente pode fazer, tá? Uma opção é fazer o seguinte, já vou mexer um pouquinho aqui na raiz. Eu vou puxar um x ao quadrado em evidência, tá bom? Dentro da raiz. Então eu vou ficar assim, vou escrever mais uma passagem. Então aqui eu vou ter x ao quadrado, que multiplica 1 menos 3 sobre x, menos x. Tudo bem? E aí como é que fica, né? Eu vou ter lá em cima limite quando x vai para menos infinito. Aqui eu tenho menos 3x. No denominador, como é que sai aquele x ao quadrado, né? Raiz quadrada de x ao quadrado, a gente tem que lembrar que é módulo de x, tá? E nesse caso aqui faz toda a diferença, porque quando x tende para menos infinito, módulo de x não é igual a x, tá? Aqui eu vou ter 1 menos 3 sobre x, e aqui menos x, tá? Agora vamos tomar um cuidado, né? Quando você tem x tendendo para menos infinito, o que é módulo de x, né? Módulo de x é x quando x é maior ou igual que zero e menos x quando x é menor que zero. Então, x tendendo para menos infinito, x certamente é negativo. Então, esse cara aqui é menos x. E aí dá para pôr em evidência, né? A gente vai ter limite quando x vai para menos infinito
menos 3x por menos x em evidência. Vai ficar aquela raiz. 1 menos 3 sobre x mais 1, tá bom? Então essa é a expressão que a gente tem. Dá para cancelar o x, né? Vamos ver. Pode cancelar esse cara. E o que sobra então vai ser a expressão limite, quando x vai para menos infinito, de 3 sobre a raiz quadrada lá. Mais 1, né? Raiz de 1 menos 3 sobre x mais 1, tá bom? Agora a gente consegue proceder ao cálculo do limite porque a gente eliminou a indeterminação, né? E vamos olhar em cada passo. Aqui ainda continuava uma indeterminação, aqui continua uma indeterminação, mas você veja, era infinito menos infinito, aqui eu transformei no quê? Numa indeterminação do tipo infinito sobre infinito, né? Aqui tende para mais infinito e aqui o de baixo também. Então ficou infinito sobre infinito. E infinito sobre infinito a gente sabe o que fazer, né? Sendo expressões que têm polinômios e raízes, a gente coloca algum x em evidência, alguma potência de x em evidência, para eliminar essa indeterminação. Tudo bem? Deixa eu ver, tem algum comentário aqui no chat. Vamos olhar. A pergunta da Maria. Por que não dá certo quando eu coloco o x em evidência? Logo no começo, Maria, na primeira linha, eu conversei isso na quinta-feira, né? Na quinta eu abri um chat aqui, acho que foi só o Daniela que entrou, Daniele que entrou, e a gente conversou. Vamos só terminar essa continha e eu mostro para você por que não funciona, tá bom? Então vamos lá. Seguindo aqui, a gente então fez toda essa algebreira aqui para transformar o infinito menos infinito num infinito sobre infinito, né? E aí, colocando o x em evidência, eu eliminei a indeterminação. Por quê? A indeterminação era infinito sobre infinito e agora eu tenho um numerador tendendo não, fixo, né? Constante igual a 3, aqui. E o denominador dependendo de x. Então, o que acontece? Quando o x vai para menos infinito, esse carinha aqui tende para zero, tudo bem? Tende para zero e, portanto, o denominador vai tender para... Essa parcela vai tender para o que está dentro da raiz para 1. Raiz é uma função contínua, então esse cara tende para raiz de 1, que é 1, mais 1, 2. Então o denominador tende para 2. O denominador tende para 2. E o numerador é fixo igual a 3. Então o limite de um quociente, onde numerador e denominador existem, tem limites e o de baixo não é zero. O limite do quociente é o quociente dos limites nesse caso. Tudo bem? Então esse era o item A. Exercício relativamente padrão. Vamos ver a pergunta da Maria, que era por que não colocar o x em evidência aqui no começo, né? Então eu vou escrever em outra cor aqui, tá? Então, partindo dessa expressão, se você coloca x em evidência, o que fica, né? Você vai ter limite, quando x tende para menos infinito, vamos lá, vamos tentar pôr o x em evidência. Tá, o efeito é basicamente o mesmo que acontece aqui no numerador, né? Então eu vou ter no denominador, quando a gente resolve o exercício em branco ali, eu vou colocar um x ao quadrado aqui, vai ficar 1 menos 3 sobre x mais x.
Tá? Isso vai ser o limite quando x tende para menos infinito. Aí de novo, aqui a gente vai ter um módulo, ou raiz quadrada de x quadrado, sai um módulo de x, né? Que como x tende para menos infinito vai ser menos x, tudo bem? Raiz de 1 menos 3 sobre x mais x. E aí colocando em evidência, o que isso aqui vai se transformar, né? X tendendo a menos infinito, x, trocar a ordem só para ficar assim, né? Era essa expressão que você estava perguntando, Maria? Já vejo tua dúvida, Lara. Maria, era isso que você tinha pensado? Ok, então vamos lá. O que acontece, né? O que a gente fez até agora? Vamos analisar a expressão que a gente tem e ver como podemos seguir, né? O que acontece aqui, dentro da raiz? Quando x vai para menos infinito, esse cara tende para zero. Aí eu vou ficar aqui com raiz de uma coisa que tende para 1, portanto tende para 1. E aí 1 menos 1 é zero. Então esse cara tende para zero. E esse cara aqui, o que acontece com ele? Tende para quanto? Tende para menos infinito, né? Porque o x tende para menos infinito. Então você percebe o que aconteceu aqui? Todos os passos estão corretíssimos, mas você continua com uma indeterminação, porque nesse caso o que você tem é uma coisa que tende para zero vezes uma coisa que tende para menos infinito. Então isso aqui é ainda uma indeterminação, só que uma indeterminação de outra natureza, né? É o que a gente chama de zero vezes infinito, tá bom? Então resolve tua vida, né? Você trocou uma indeterminação de tipo infinito menos infinito por uma de tipo zero vezes infinito. Todos os passos corretíssimos, mas não te levou a lugar nenhum. Não caminhou na direção de eliminar a indeterminação, que é o que a gente precisa fazer. Tá claro? Zero vezes infinito, exatamente. A Lara, vamos lá. Professor, só sei que posso aplicar o limite quando eu tiver algum valor fixo? Como assim, Lara? Se você quiser falar para explicar o que você pensou, vai ajudar. O que você quer dizer com valor fixo exatamente? Ah, na última passagem da solução que eu fiz, né? Não é verdade que precisa ser sempre. A tua dúvida é o seguinte, para quem não tá lendo o chat, né? Eu só posso aplicar o limite quando eu tenho o numerador fixo? Não, você só pode aplicar o limite quando você tem elementos na tua expressão que te permitam concluir o valor, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui 3 sobre x no numerador, eu sei calcular o limite de 3 sobre x quando x é para menos infinito? Sei, é zero. Sei calcular o de baixo? Sei, é 2. Então, como é o limite de um quociente, e eu sei calcular o limite do numerador e do denominador, então eu posso fazer essa conta. Então, nesse caso que eu falei, se tivesse um sobre x aqui, seria tendendo a zero, dividido por algo que tende para 2. Então, o quociente vai tender para 0 sobre 2, que é zero. Tudo bem? Sempre que você souber calcular os limites dos termos que estão na expressão, seja ela uma soma, um produto ou um quociente, é assim que é para fazer. O limite da soma é a soma dos limites, do produto é o produto, do quociente é o quociente, quando? Quando cada um dos termos envolvidos existir, e no caso do quociente, o de baixo for diferente de zero. No caso de um quociente, se o de cima tende para um número e o de baixo tende para zero, pode ser que essa resposta seja mais infinito ou menos infinito, ou não exista, dependendo dos limites laterais. Tá bom?
A Brenda quer falar? Vou pedir só para você esperar um pouquinho. Deixa eu ver. O Rafa Z também fez um comentário aqui. O que se falou? Você fez isso de colocar em evidência e depois multiplicou pelo conjugado. Veja, dá na mesma, né? Se você coloca em evidência e depois multiplica em cima e embaixo por 1 mais a raiz de 1 menos 3 sobre x, se você fizer todas as contas certinho, vai ficar muito parecido com a solução que eu fiz em branco aqui, tá bom? Então não tem problema. Brenda, pode falar. Tá, você escreveu aqui, tudo bem. Qual a diferença entre infinito vezes um ilimitado e infinito vezes zero? Vamos pensar, tem muitas diferenças, né? Infinito vezes zero, quando a gente fala assim, a gente tem que pensar primeiro de tudo que são comportamentos de tendência, né? Então, é uma coisa que tende para infinito vezes uma coisa que tende para zero. E não uma coisa que tende para infinito vezes o número zero. Essas duas são muito diferentes entre si, e infinito vezes uma coisa limitada também é muito diferente, tá? Então vamos pensar, infinito vezes zero, por exemplo, tá? Então vou escrever aqui em outra cor comentários, tá? Depois a gente apaga e... Então, comentários aqui. Por exemplo, se você tem limite, quando x vai para mais infinito, de x vezes zero, tá? O que acontece? Isso aqui, o x tende para infinito e o outro fator é igual a zero. Bom, antes de qualquer coisa, o x tende a infinito, ele não é infinito. Então isso não é uma indeterminação, tá bom? Isso aqui é zero, direto. Tudo bem? Essa aqui, tá? Esse aqui não é uma indeterminação. Agora, esse aqui, que é bem bobinho, mas serve para ilustrar, ele é uma indeterminação, né? Se você pega x vezes 1 sobre x, de novo, esse cara aqui ele tende para zero. Tá, vamos pôr x quadrado para não ter problema de tender a mais infinito ou menos infinito pela direita ou pela esquerda. Aqui também não importa. Não é o x que está tendendo para zero, não. Pode deixar como estava antes. Tá? Então, quando x vai para mais infinito, 1 sobre x tende para zero. E esse cara aqui tende para mais infinito. Tudo bem? Então, aqui sim é uma indeterminação do tipo zero vezes infinito. Mas, o que acontece? Essa expressão, o que está dentro do limite, é constante igual a 1, tudo bem? E a função constante é uma função contínua, o limite dela é ela própria. Tá? Então, essa é a diferença entre um zero vezes infinito, onde um tende para zero e o outro tende para o infinito. E aqui um zero vezes infinito, quando um é zero e o outro tende para o infinito. E agora, limitada, uma coisa limitada vezes infinito, né? Vamos dizer, quando eu falo vezes infinito é porque tende para infinito. Né? A gente não faz conta, a gente só faz conta com um número real, e infinito não é um número real. Né? Então, por exemplo, você pega isso aqui. Vamos por assim, tá? Porque a gente usa duas coisas. Então vamos lá, esse cara aqui é limitado, está preso entre menos 1 e 1. Esse aqui tende para mais infinito, tá? Então, nesse caso, o que a gente conclui? Que esse limite não existe porque esse cara ele fica alternando de sinal, né? Ele pode ficar positivo, negativo, positivo, negativo. E o que vai acontecer? Desculpa, nesse caso aqui ele vai tender para zero. Vamos pôr seno de x, vai.
esse cara ele fica oscilando lá no infinito e eu estou multiplicando por uma quantidade cada vez maior. Na prática, qual que é o efeito disso? Você vai ter uma coisa oscilatória aumentando de amplitude. E se ela aumenta de amplitude, ela não se aproxima de nenhum valor. Portanto, esse limite aqui não existe. Tá bom? E é o produto de uma coisa limitada vezes uma que vai para o infinito. Agora, se você bota aqui uma coisa que é limitada e positiva, por exemplo, sei lá, bota aqui no lugar desse cara arco tangente de x. Arco tangente de x é sempre positiva e é limitada por π sobre 2 no infinito. Então, x vezes arco tangente de x vai tender para mais infinito. Porque uma coisa limitada por π sobre 2 tende para um número e esse cara aqui tende para infinito. Então vai ficar infinito vezes esse número, daria infinito. Tudo bem? Tirou sua dúvida, Brenda? Ficou claro? Sem problemas. Não entendeu porque quando tende é indeterminação. Vamos voltar lá nesse exemplo aqui então, né? Você percebe, ó, esse aqui tende para infinito, esse aqui tende para zero, então isso aqui seria uma indeterminação do tipo... Deixa eu melhorar esse infinito aqui, tá bem bagunçado isso, né? Na verdade essa cor não ajuda muito, deixa eu botar o bom e velho laranja, né? Então isso aqui te dá uma indeterminação do tipo 0 vezes infinito, né? Bem melhor, tá bom? Se é 0 vezes infinito, eu vou construir um outro exemplo de 0 vezes infinito que não vai dar 1, não. Por exemplo, se você pega limite de x vezes 2 sobre x, quando x vai para o infinito, de novo, esse cara aqui tende para mais infinito, esse cara aqui tende para zero, e o limite é 2, né? Porque essa expressão na verdade é constante igual a 2. Se você faz limite, quando x tende para mais infinito, de x ao quadrado vezes 2 sobre x, de novo, esse aqui vai para mais infinito, esse aqui tende para zero. Mas, o que é isso no final das contas? É o limite quando x tende para mais infinito de 2x, né? Se você manipular a expressão, cancelar o x ali, esse cara aqui dá mais infinito. Se você quiser que dê zero, também dá, né? Só colocar x ao quadrado lá embaixo. X vezes 2 sobre x ao quadrado. De novo, esse cara tende para mais infinito. Esse aqui vai tender para zero. E o produto, na verdade, quando x tende para mais infinito, é limite de 2 sobre x. Esse aqui é zero. Tá bom? Então, quando você tem dois números se multiplicando, onde um tende a ser uma quantidade muito grande e o outro um número muito próximo de zero, depende da vontade, vamos dizer assim, com que um vai para infinito e o outro vai para zero, você pode ter comportamentos completamente diferentes. Entendeu? Então, quando uma coisa tende para zero e a outra tende para infinito, você não sabe o que vai acontecer. Isso, quando você tem limite do x tendendo para infinito de x sobre x é 1. Por quê? Qualquer que seja o valor de x, você vai pensar que ele tende para infinito, mas a conta que você está fazendo é um número dividido por ele mesmo. Então, para qualquer x que é um número real, x dividido por x é 1. Então, a tendência disso é que seja 1 no infinito, quando x tende para zero também. Quando x tende para zero, você teria... Quando x tende para zero, você teria um 0 sobre 0, que na verdade se elimina, porque x sobre x, quando x tende a zero, ele nunca é zero, então você pode cancelar e fica 1. Luísa, se fosse x ao quadrado sobre x, o que é x ao quadrado sobre x? Para cada número real x, que não seja zero, x ao quadrado sobre x é igual a x, tudo bem? Então, no infinito,
x ao quadrado sobre x, a tendência é a mesma do que só o x, portanto mais infinito. No zero, como x tende a zero, mas não é igual a zero, você simplifica e fica com x de novo. E aí quando tende a zero, isso aí é zero. Então tá bom. Entendidos? Vamos passar para a letra B, onde aparece coisas também interessantes. A gente vai ter ali um limite trigonométrico fundamental e um teorema do confronto. Tá bom? Vamos tentar fazer a letra B agora. Vou ver se eu consigo fazer ela caber aqui nesse cantinho. Letra B, a gente tem que estudar aquele limite, tá? Que é o limite quando x vai para mais infinito de x vezes seno de x vezes cosseno de 1 sobre x menos 1, tá? Vamos, antes de sair fazendo conta ou qualquer coisa bem mecânica, vamos analisar a expressão para ver o que a gente pode fazer, tá? Quando x vai para infinito, o que que acontece? Essa parcela vai para infinito, essa aqui é limitada, tá? Então, na verdade, se você fizer o gráfico, você vai ver que esse cara aqui, o limite nem existe, tá? E esse aqui, quando x vai para infinito, esse cara aqui dentro tende para zero, cosseno é uma função contínua, então o cosseno de zero é 1. Portanto, esse cara aqui tende para zero, que está dentro do parênteses, tende para zero. Esse aqui tende para infinito e esse é um cara limitado. Mas esse produto aqui não existe. Então tem um... Se você agrupar esse cara aqui, ó, esse primeiro parênteses não existe e esse aqui tende para zero. O que eu posso concluir disso? Nada. Tá? Pode dar um número, pode dar infinito, pode dar menos infinito, pode não existir. Então eu tenho uma coisa para trabalhar aqui, né? Tem uma certa indeterminação. Então como é que eu vou eliminar essa indeterminação? Bom, vamos tentar trabalhar e fazer aparecer as coisas que a gente conhece, né? Um exemplo que a gente viu bastante na sala e que vai ser útil aqui, deixa eu passar uma risca para não misturar o comentário com a solução, tá? Então, uma coisa que a gente viu bastante na sala, apareceu para a gente esse limite aqui, ó. Limite quando x tende para mais infinito de x vezes seno de 1 sobre x, tá bom? Então, se eu fizer aparecer uma coisa desse tipo, eu sei trabalhar. E como é que é? Quanto que dá esse limite aqui? Né? Ele, você trabalhando um pouquinho, você pode escrever ele como seno de 1 sobre x dividido por 1 sobre x, tá? Isso aqui quando x vai para infinito. E isso aqui vira um limite trigonométrico fundamental. Isso aqui é igual a 1, tá bom? Então, se eu tentar fazer uma coisa desse tipo, vai ficar legal. E por que eu consigo vislumbrar esse tipo de expressão aqui, né? Eu tenho esse x multiplicando que eu posso passar para o denominador e ele vira 1 sobre x aqui embaixo. E como é que eu posso fazer para fazer aparecer um seno de 1 sobre x? Olha, tem isso aqui que vai então me dar toda a vontade do mundo de fazer o quê? Multiplicar em cima e embaixo por cosseno de x mais 1, né? Então, vou ter aqui cosseno de 1 sobre x menos 1. Multiplica em cima e embaixo por cosseno de 1 sobre x mais 1, tá? Ou seja, não fiz nada com a expressão que alterasse o valor dela. Mas vai resolver minha vida isso, né? O que vai acontecer? Aqui eu vou ficar com o limite quando x vai para mais infinito de x seno de x. Aí aqui eu vou ter o que, né?
uma diferença de quadrados. O que é essa diferença de quadrados? É o quadrado produto da soma pela diferença. Vou ficar cosseno ao quadrado de 1 sobre x menos 1. Embaixo aquele cara. Vamos parar para analisar a expressão nesse momento e ver o que a gente tem. Tá? Isso é uma coisa que você tem que, a cada passagem que você escreveu, dar uma olhadinha no que está acontecendo. Né? Então vamos ver. No denominador, quando x vai para infinito, o cosseno aqui vai tender para 1, porque 1 sobre x vai para 0, então o denominador está tendendo para 2. É bom. E no numerador? No numerador eu ainda estou com um problema, né? Eu tenho x indo para infinito, esse cara aqui que não existe, e esse cara aqui que vai para 0. Então tenho infinito vezes 0 vezes não existe dividido por 2. Não resolveu muita coisa ainda. Mas a gente tinha um plano, e o plano era fazer aparecer o seno de 1 sobre x. Por isso que eu multipliquei aqui, tem uma identidade fundamental aqui, escondida, né? Isso aqui vai ser limite, quando x vai para mais infinito, do que eu vou ter x vezes seno de x, aqui eu vou ter menos seno ao quadrado de 1 sobre x, tá? É importante esse sinal de menos. Não vai mudar a resposta, mas é um sinal que está errado, né? E aqui eu vou ficar com cosseno de 1 sobre x mais 1, tá bom? Então lá em cima eu transformei num monte de produtos e agora ficou legal, né? Porque o numerador ainda aqui não existe, né? Tá? Mas aqui tende para 0 e aqui tende para 2. Então vamos tentar agrupar esses caras em fatores que sejam razoáveis, né? E eu vou fazer isso dessa maneira, tentar fazer aparecer um fundamental ali. Limite trigonométrico fundamental. Eu vou ter seno de x vezes seno de x, pontinho aqui, vezes, vou botar o menos aqui para não atrapalhar, seno de 1 sobre x dividido por 1 sobre x, tá bom? Peguei esse x que estava no numerador e passei ele para o denominador, vezes, aqui eu posso pôr a coisa mais do jeito que for, né? Seno de 1 sobre x dividido por cosseno de 1 sobre x mais 1. Tudo bem? Vamos analisar cada fator que a gente tem. Esse cara, vamos escrever ele lá na frente junto, vai ficar melhor, tá? Pra vocês enxergarem o que eu quero que apareça. Esse cara aqui então ficou limite, quando x vai para mais infinito, disso aqui, e aqui eu tenho um menos seno de x. Então, vamos escrever cada um dos pedacinhos, tá? Esse cara aqui, pelo limite trigonométrico fundamental, a gente já justifica, tá? Ele vai tender para 1. Esse cara aqui, o numerador vai tender para 0, porque quando x vai para infinito, 1 sobre x tende para 0, seno de 0. Seno de uma coisa que tende para 0 tende para 0, então o numerador é 0 e o denominador é 2. Então esse cara aqui vai tender para 0. E esse cara aqui é menos seno de x. O que a gente sabe? Ele é uma coisa limitada, tá bom? Então o que a gente tem? Neste bloco aqui, tá? O segundo e o terceiro fator, eu tenho o produto de uma coisa limitada vezes uma coisa que tende para 0. O que a gente sabe? Teorema do confronto. Limitada, uma coisa limitada que nem existe, o limite, vezes um cara que vai para 0, isso aqui tende para 0. Então,
O que está dentro do parênteses laranja tende para 0 e esse aqui tende para 1. Então, o produto tende para 1 vezes 0 é 0. Tá bom? Tudo bem? A Aline fez uma pergunta. Por que está errado usar o teorema do confronto no começo? Deixa eu ver. Teorema do confronto no começo? Como é que você quer fazer isso, Aline? Você não tem nada, quer dizer, o que você não tem aqui? Esse cara é limitado, o seno de x é limitado. O que está dentro do parênteses tende para 0. Então você tem um limitado vezes 1 que vai para 0 vezes infinito. Então esse vezes infinito aqui não deixa você usar o teorema do confronto logo de cara. Entendeu? Vai para 0, limitado e vai para infinito. Não tem chance. Tá bom? A Isabela disse que fez de um jeito errado. Ivan demorou. Demorou, mas fez, né? Então não tem problema. A Isabela, você fez de outro jeito. Seria bom você tentar mostrar esse jeito pra gente, tá? Falar mais ou menos o que você fez e aí eu tento dar uma orientada. Tá, a Luísa não entendeu a passagem importante ali, quer dizer, essencialmente, por que esse cara aqui tende para 1, né? Isso a gente pode fazer nesse outro cantinho que sobrou aqui, tá bom? Se você multiplicar... eu já faço a tua dúvida, Luísa. A Isabela está mostrando o que ela tentou fazer. Ela jogou o x para dentro do termo entre parênteses, né? Tá, o cosseno... Então, Isabela, a sua dúvida é a mais comum de todas, tá? Eu acho que vale a pena a gente comentar. Então, deixa eu tentar fazer um puxadinho aqui com a dúvida da Isabela, tá? Que é super comum. Muito importante a gente tratar aqui. Vamos ver se eu consigo... Tá, só a parte que você fez, né? Então, esse aqui é um erro super comum. O que ela fez? Ela jogou o x para dentro dessa expressão e ficou com uma coisa do tipo x vezes cosseno de 1 sobre x menos x. Tá? Então isso aqui não tá bom, tá? Ela fala, bom, como esse cara aqui tende para 1, isso aqui vai ser igual a x menos x, que é igual a 0, tá? Por que não pode? O fato de isso não poder ser feito vem de uma coisa tipo aquele exercício 1.2 da lista, né? O que você fez? O x está tendendo para infinito aqui no caso, né? O x está tendendo para infinito e você fez o x tender para infinito só nessa parte. É como se o x que está aqui não fosse o mesmo desse, né? Você fez o x tender para infinito só num pedaço da expressão e não no outro, tá? O que você tem aqui é diferente. Tá? O que você tem é o x tendendo para infinito em toda a expressão. Então, esse aqui vai para 1, esse aqui vai para infinito. E esse aqui vai para infinito. Então, o que você tem é uma coisa que tende para infinito vezes uma coisa que tende para 1 menos uma coisa que tende para infinito. Na prática, o que você tem aqui é uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. Se você tentar fazer o gráfico dessa função, você vai ver que talvez isso não seja exatamente 0. Deixa eu pensar aqui. Vai acabar sendo 0, tá? Ele é 0, mas não por esse motivo, entendeu?
é zero, mas por esse motivo aqui, se você pegar essa conta e aí você fizer esse x e distribuir aqui dentro, aí você vai ter x vezes menos seno ao quadrado de 1 sobre x. E esse cara é zero. Por quê? Porque vai ficar esse cara aqui vezes esse seno de 1 sobre x que tende para zero. Tá bom? Então a coisa é um pouquinho mais complicada. Você não pode fazer o x tender para o valor que ele tende num pedaço da fórmula e em outro não. Tá claro? Depois, se você quiser, a gente faz no Desmos o gráfico de x vezes cosseno de 1 sobre x menos x, para ver como é que é. Ele vai ter limite zero no infinito, mas não pelo motivo que você escreveu, tá bom? Vamos ver a dúvida da Luísa? Ah, que bom, entendeu, ótimo. Vamos ver o limite da Luísa lá, porque que esse cara aqui, né, vira 1. É usar uma mudança de variável, tá? Vamos puxar ele aqui do lado. Mas a pessoa olhar isso aqui de longe parece uma bagunça, né? Bom, né? Mas quem está acompanhando junto acho que não fica tão caótico assim. Então vamos lá. Você quer estudar o limite quando x vai para mais infinito de x vezes seno de 1 sobre x, tá bom? Era isso que estava ali originalmente, né? Eu botei 1 sobre x para baixo para ficar mais na cara, mas o que você pode fazer direto, porque desse jeito o que a gente tem? A gente tem seno de uma coisa indo para zero dividido por ela. Isso é o fundamental. Um outro jeito de ver isso direto é o seguinte: chama u igual a 1 sobre x, tá bom? Então o que a gente tem? Quando x vai para infinito, o u vai para zero, né? Então esse limite, mudando de variável, vai ser o quê? Limite, quando u tende para zero, aqui eu vou ter seno de 1 sobre x, que é o u. O que é x? Né? Se u é igual a 1 sobre x, x é igual a 1 sobre u. Então vai ficar 1 sobre u aqui na frente. Tá bom? Então, quando u tende para zero, seno de u sobre u, esse é legitimamente o limite fundamental, que é 1. Tá bom, Luísa? Tá claro? Legal, então. Podemos passar para o próximo? Tem mais 4 ainda para a gente fazer, né? Fala, João. Você se confunde com mudar variável. Normal, tá? Então vamos lá, vamos para as perguntas. Se for o caso, a gente usa hoje e quinta-feira para fazer esses exercícios. Não tem problema. O importante é a gente passar tudo isso aqui é limpo, né? Então vamos lá, Luísa, entendeu? Mudança de variável é de fato uma coisa complicada, Luísa. Você precisa treinar bastante isso para poder resolver bem os exercícios, tá? Aquele monte que tem lá na primeira página da lista 1 vai te ajudar muito. O João queria fazer uma pergunta. É obrigatório, então, fazer mudança de variável? O que você quer dizer com obrigatório? Depois o Rafa tem 2 perguntas, né? Na verdade, o que a gente quer é que você indique todas as passagens na solução, né? Então, se a pessoa indicou que ela fez essa mudança de variável, ok. Por quê? Porque é muito comum, né? Se você pega esse mesmo exemplo, tá? Se você troca aqui o x tendendo para o infinito com x tendendo para zero, se o cara escreve isso desse jeito quando o x está tendendo para zero, o que vai acontecer? Vai ficar seno de uma coisa que tende para infinito
sobre infinito, né? Não existe sobre infinito. Então, a gente quer que você perceba que, de fato, quando você está nessa situação, é um limite fundamental. E o único jeito da gente perceber, saber que você percebeu isso, é você indicar a mudança de variável, tá? Porque, veja, se troca esse mais infinito aqui por zero, se você tenta fazer isso, você não resolve. Mas, quando x tende para zero, vai ser um cara que tende para zero vezes um limitado, é zero. Tá? Então, é importante sim indicar a mudança de variável. Prata, você fez uma pergunta que não faz sentido. A gente não fez nenhuma prova, tá? Você está falando desses exercícios que vocês fizeram entre si. Tá bom. Por exemplo, se fosse uma questão de prova e você não indicasse isso, depende muito do corretor, tá? Mas tipicamente se desconta um pouco, sim. Na primeira página, é que você não teve a chance de fazer nenhuma prova presencial, mas na capa da prova está escrito em negrito, bem grande, que você deve justificar todas as passagens, tá? Então, a ideia é que você resolva o exercício mostrando que você aprendeu a teoria necessária para resolver o exercício. Tá bom? Tá, o Rafa, de nada, não disponha. O Rafa precisa tirar duas dúvidas. Rafa Z, isso. Pode fazer as perguntas aí, por favor. Professor? Oi, tô te ouvindo, pode falar. Oi. Na verdade, uma já foi, que era da mudança de variáveis, era obrigatório. É, é importante você indicar para quem está lendo, né? Quando você está fazendo o exercício sozinho, você fala, tô pensando nisso, beleza. Agora, numa prova onde você chama a prova porque é hora de você provar que você tem o conhecimento. Então você precisa explicar tudo, tá bom? Uhum. Mas você está resolvendo o exercício num cantinho de papel ali só pensando e tudo bem, né? Passa pela tua cabeça, é o fundamental. Então, Sim. eu sempre tomo cuidado, falo, é o fundamental, deixa eu ver se é mesmo, e faz a conta, né? É mais instrutivo e te ajuda a não cometer erros por falta de cuidado. A outra era. Então, é que eu vi uma resolução que eu estava corrigindo que, tipo, em vez de assumir uma limitada vezes uma que tende a zero, ele, tipo, a pessoa que estava fazendo, tipo, ela aprendeu, ela falou, tá, o seno fica, tipo, no máximo 1 e no mínimo menos 1. Certo. E aí ela aprendeu, tipo, uma parcela, tipo, da indeterminação entre 1 e menos 1. E aí fez o teorema do confronto a partir daí. Logo, Foi, logo tipo, no começo? assim, tipo, o trabalho. Então, é que eu não sei exatamente o que ela fez, né? Mas logo aqui no começo, ela chegou a multiplicar pelo conjugado, assim. Na letra B ela fez isso. Aí, O seno está entre menos 1 e 1, beleza. O que mais que ela fez? tipo, ela chegou no máximo de simplificar e aí ela colocou, tipo, entre aí tipo, depois de chegar nesse máximo aqui, tipo, na última linha que você chegou, ela Aqui. fez, tipo, em vez de colocar que deu direto zero, ela só, tipo, colocou o que ela fez como se fosse uma demonstração do teorema do confronto, assim. Tá bom. Tá bom, tá ótimo. Essa mostrou que aprendeu mesmo, né? Até tá provando o teorema na prova ali. Quer dizer, ela repetiu a demonstração do limitado vezes 1 que vai para zero nesse caso específico, né? Tá bom, perfeito. Espero que você tenha dado nota integral para ela se não tem nenhum outro erro. Uhum. É isso. Tá bom, beleza. É, é engraçado, essa atividade de correção dá uma ideia para vocês do como que é corrigir uma prova, né? Porque você tem que olhar 1000 jeitos de pensar diferentes e aí analisar o que está certo, o que está errado, por que está certo.
Se precisava justificar, é difícil, né? Mas... Com muito mais carinho minhas resoluções agora, depois de ver as resoluções dos meus colegas. Bom, isso então já cumpriu 1000% do desejado, né? Obrigado. Mas de fato é um problema, assim. É muito interessante você ver como os outros pensam. Eu estava até conversando na quinta, né? Acho que foi só a Daniele que entrou. Eu estava conversando. Ela gostou da atividade por isso, quer dizer. Você vê muito o teu jeito comparado com outros jeitos, né? Às vezes você vê, o professor faz assim, eu fiz assado. Às vezes tem um colega que pensa uma coisa diferente. Olhar para tudo isso faz a gente aprender bastante, né? E isso, Aline, quer dizer, você entender critérios e saber quais são os critérios importantes para avaliar uma questão, ajuda muito, primeiro, você a resolver questões e a ter um pensamento mais crítico sobre o que você está fazendo também, né? Que bom que vocês pegaram bem o espírito do que a gente queria. Era esse mesmo, tá? Então, vamos pro próximo? O próximo acho que era uma questão um pouquinho mais chatinha, né? Era mais teórica. Era esse aqui, né? Então, é dado pra gente uma função que é só contínua no zero e ela tem essa propriedade aditiva, né? F de x mais y, se você quiser pensar, é sempre f de x mais f de y. Então, se ela é bem comportada com relação à soma e contínua no zero, o exercício pede para você mostrar que ela é contínua em todos os pontos, tá? Então vamos lá. A letra A é descobrir o valor do f no zero, né? Isso é muito importante. E qual que é o truque aqui? Na letra A, você está vendo que essa igualdade, né, f de x mais h igual a f de x mais f de h, vale sempre. Então, nessa letra eu vou pegar x igual a zero, h igual a zero e aplicar o que está escrito ali, né? Então vamos lá, vai ficar f de zero mais zero é igual a f de zero, né? O primeiro zero é o x e o segundo é o h, tá bom? Para você não se perder. Então você tem isso. Então você vai ter que f de zero igual a f de zero mais f de zero. Bom, não tem jeito, né? Isso implica pra gente que f de zero tem que ser zero, tá bom? Corta se quiser. Então, toda função que tem a propriedade... Aqui eu não usei que ela era contínua, né? Bastou a propriedade da aditividade, tá bom? Toda função que é aditiva quer dizer que vale essa propriedade aqui, né? Toda função aditiva tem que valer zero no zero. Agora, o que a gente quer mostrar é, sabendo que ela é contínua no zero, então, vamos mostrar que o fato dela ser aditiva e contínua no zero garante que ela é contínua em todos os pontos. Tá bem? Vamos lá. Então a gente tem isso, né? Ó. A gente sabe que f de x mais h é igual a f de x mais f de h. Isso está dado no enunciado, né? Estou copiando a igualdade. Aí a dica é, considere essa igualdade e veja o que acontece quando h tende para zero. Vamos olhar. Então, quem que é o limite quando h tende para zero de f de x mais h? É esse limite aqui, né? Agora vamos lá. F de x depende de h? É um número, né? Você pega x é um número, f de x é o valor da f nesse ponto. Então isso é igual... O f de x é como se fosse uma constante, porque a variável do limite é o h, né? Mais limite quando h tende para zero de f de h. Agora vamos lá. F é contínua no zero. Se f é contínua no zero, o que a gente conclui? Que o limite da função no ponto é igual ao valor dela no ponto. Não é isso? Porque ela é contínua no zero. Tá? Então aqui eu estou usando continuidade de f em zero. Tá bom?
E agora vamos lá, mais um passo. Quanto vale f de 0? Acabamos de calcular no item anterior, então tem isso aqui, né? Tudo bem? Então a gente provou que quando h tende para 0, f de x mais h tende para f de x. Só isso já basta para mostrar que a função é contínua, né? Se você faz, por exemplo, só para ficar limpinho, né? Se você chama u de p mais h, se você quiser, quando h tem... aqui não é tende, né? Igual. O que acontece quando h tende para 0? Se o h tende para 0, o u tende para p, né? E daí, via mudança de variável ali, o que a gente vai ter? Limite. Quando u tende para p de f de u, é o limite. Quando h tende para 0, de f de p mais h. Tudo bem? E o que é o limite quando h tende para 0 de p mais h? Troca o x por p nessa expressão aqui. Isso é f de p. Então o que a gente mostrou? Que o limite de f de u quando u tende para p é igual a f de p. O limite da função no ponto é o seu valor naquele ponto. Isso garante para a gente que f é contínua em p. Uma linha quase do exercício, né? Muitas ideias, mas muito pouco para escrever. Tá claro? Vamos lá. A Fernanda, poderia substituir apenas x igual a 0? Aonde, Fernanda? Substituir o x igual a 0. E deixar o h solto, o que você ia concluir? Podia também. Claro, claro. Se você põe x igual a 0, você ia ficar com f de h igual a f de 0 mais f de h. Corta o f de h, f de 0 igual a 0. Perfeito. Podia sim. Professor, no item A está errado aplicar o limite quando h tende para 0? Poderia, mas não precisa, tá? Quer dizer que o h tende para 0... Então, na verdade não, viu? Porque se você aplicar o limite quando h tende para 0 aqui, você vai estar supondo que a f é contínua no ponto x. Isso não é legal. Quer dizer que isso aqui é igual a f de x quando h tende para 0, foi o que a gente fez no item B. E para fazer isso no item B, eu usei que o f de 0 é 0. Tá bom? Então, aplicar o limite quando h tende para 0 direto aqui, você ia ficar com esse limite igual a f de x mais f de 0. Por que o limite de f de x mais h, quando h tende para 0, é igual a f de x? Isso foi a primeira coisa que a gente fez no item B, e para resolver isso a gente usou o item A. Então não dá certo, tá bom? Essa pergunta do Prata, a resposta é não por causa disso. A Fernanda tentou fazer de outro jeito. Pode falar, Fernanda. Conta pra gente. Alô? Fernanda, acho que vamos ver mensagens. Na prova também vão ter essas dicas de como começar? Então, na prova escrita, uma questão dessa como a 2 é uma questão bem inédita em provas, tá? A gente colocou ela mais conceitual porque vocês tinham muito tempo para pensar. A gente deu 2 dias, então as outras todas eram bastante de continha, né? Então, a primeira,
A terceira, a quarta e a quinta... A terceira nem tanto, mas a primeira, a quarta e a quinta eram bem canônicas, assim, bem típicas de prova. E essa segunda e a terceira é o que alguém chamaria de um pouco mais teóricas, tá? Então, elas tipicamente não apareceriam em provas escritas, mas com essa dica facilita bastante. Tá? Deixa eu ver. Rafa, Z, tá bom? Professor, eu pensei que poderia demonstrar a continuidade demonstrando que ela é derivável. Ah! Tem que tomar um cuidado. Como é que você ia fazer isso? A Fernanda não está conseguindo ligar o microfone. Tá bom, a gente já vê. Conseguiu. Deixa eu só ver a da Isabela e a Fernanda já fala, tá? Isabela, então, para provar que ela é derivável, você ia ter que fazer o limite pela definição, né? Tentou fazer igual a Isa, derivável. Então, vamos olhar isso e aí depois eu já vejo a da Graziella, né? Se você tentar provar que ela é derivável, na verdade ela é, tá? Mas a gente... Se você olhasse a observação que eu botei no gabarito, essas funções elas são muito especiais, mas vamos lá. Tentar ver que ela é derivável seria olhar para esse limite aqui, né? F de x mais h menos f de x sobre h, tá bom? Quando h tende para zero. Bom, olhando para o que tem lá no enunciado, a gente tem isso aqui, né? F de h sobre h. E aí? O que você faz daqui para frente? Eu posso substituir h igual a zero aqui? Não posso, né? Porque no numerador vai ficar f de zero. Que se você fez o item A é zero, então vai ficar zero. Mas embaixo também tende para zero, né? Então fica um zero sobre zero ali. Você não pode fazer essa conta. Tudo bem? Então dá uma indeterminação que a gente não consegue resolver. Tá claro isso? Então, com isso eu não consigo, mas se você mostrasse que ela é derivável, perfeito. Porque toda derivável tem que ser contínua. Então, nesse caso, não ia dar muito certo, não. Agora, se você olhasse para a observação, tá? Que a gente colocou, quando você tem isso aqui, é possível mostrar, não é difícil, tá? Que uma f nessas condições tem que ser igual a ax. Tem que ser uma função linear onde há algum número real, tá? Se vale essa fórmula, tem que existir um número a real tal que f de x tem que ser igual a x. Né? Toda função do tipo a vezes x satisfaz essa propriedade aqui. Mas o que a gente tem é que toda função que satisfaz essa propriedade e é contínua no zero, e portanto contínua em todos os pontos, tem que satisfazer, tem que ter essa cara. Como é que você mostra isso? A ideia é mostrar que se você faz por extensões, né? Se o x e o h são naturais, você verifica que vale essa propriedade, se são inteiros também. Se o x e o h são racionais, você consegue mostrar que a f... Se isso aqui valesse para todos os racionais, a f teria que ter essa cara quando o x é um número racional. Mas como ela é contínua, se ela tem essa cara no conjunto dos números racionais, e como tem aquela propriedade dos racionais estarem sempre pertinho de qualquer irracional, e vice-versa, então se ela tem essa cara nos racionais, ela tem que ter essa cara nos irracionais também, por ser contínua. Tá? Então, aí é um argumento de limite. Então, toda função que é contínua no zero e aditiva é uma função linear desse jeito, e o número a aqui é o valor da f no ponto x igual a 1. Né?
E aí, claramente, ela é derivável. A derivada dela é A. Então, se você faz isso, você conclui que esse cara aqui é igual ao valor da f calculada no ponto 1. Tá bom? Isso de mim tá certo, né? Se você, no item A, colocar que f de 0 é igual ao limite, né? Tudo bem, mas eu acho que você ainda assim não consegue chegar que o f de 0 tem que ser 0. O prata... Peraí, vamos lá que tem mais um monte aqui. A Isabela e a Fernanda já entenderam. Como é que demonstraria que ela é derivável? Então, a gente não consegue fazer só com essa informação do exercício, né? Teria que perceber essa propriedade aqui e aí fica fácil, porque é uma função de primeiro grau. Se fizer a troca de variável naquele limite, não vai adiantar, porque vai continuar o denominador tendendo para zero, tá? O Prata pergunta por que é importante ela ser contínua no zero. A crucialidade dessa hipótese entra exatamente aqui. Se eu não sei que a f é contínua no zero, eu não posso trocar esse f de h por f de zero. Tá? Então, se ela deixasse de ser contínua no zero, ela não ia ter essa cara, por exemplo. Um monte de coisa ia acontecer. Se vale isso, isso aqui foi a única coisa que a gente usou para o item A. Para o item B, eu precisei usar isso na hora de abrir aqui e a continuidade para poder trocar esse limite por f de zero, que eu já vi no item anterior que era zero. Tá? Então, para o item A, não precisa da continuidade na origem, e para o item B, super precisa da continuidade na origem. Tá bom? Letícia, no item A, está escrito que aquela expressão para f como soma vale para todos os x's e todos os h's reais. Então você pode assumir que x e h ali podem ser o valor que você quiser. No caso, ambos iguais a zero serviram para a gente concluir o valor de f de zero. Tá bom? Tá. A dúvida aqui agora tem um monte, né? A Lara, pode repetir por que ela é linear sem conhecer a derivada? Vamos lá. Tem a ver com a dúvida da Isa, que é para achar o f de zero. Então, você não consegue mostrar que a f de x é igual a x sem saber que o f de zero é zero, tá? Porque... Quer dizer, o f de zero igual a zero sai de graça daquela propriedade da soma, né? Então, se a primeira coisa que você vê é falar, bom, quanto vale essa função no zero? Porque se o f de zero não fosse zero, ela não poderia ser f de x igual a x, né? Tá certo? Como é que prova que ela é linear? Então, provar que ela é linear é um argumento que você vai fazendo por conjuntos. Eu já posso repetir, deixa eu ver. Na B, você pode provar que ela é contínua usando epsilon e delta? Pode. Pode. Na verdade, é um bom jeito também que você não ia precisar dessa coisa do limite. Mas ia ter que passar pela continuidade no zero. Então, é mais trabalhoso. Mas dá. Tá bom? Deixa eu ver provar que ela é linear, né? A pergunta da Lara. Aline, se você quiser tentar fazer com epsilon e delta, eu acho que era uma boa. Tenta e depois me mostra. A gente discute, tá? Mas lembra que a ideia é que a gente, nas avaliações, eu prometi para vocês que nenhum exercício ia precisar descer para o nível de epsilon e delta. Para provar que ela é linear, a ideia é a seguinte. Por exemplo, se você pega e escreve para os números naturais, né? Por exemplo, só para a gente começar, o número n eu posso escrever como sendo 1 mais 1 mais 1 n vezes, beleza?
Então eu posso escrever que o f de n, o que ele é? Bom, vamos começar mais no rasinho, né? O que é o f de 2? É o f de 1 mais 1, que é o f de 1 mais f de 1, ou seja, 2 vezes f de 1. Quando você for fazer o f de 3, vai ser 1 mais 1 mais 1, vai ficar 3f de 1. Então, em vista disso aqui, rapidinho você conclui que f de n é igual a n vezes f de 1. Tá? Então, essa aqui seria a minha constante a, né? É um número fixo, f de 1 é algum número, então f de n é igual a vezes n. Supõe que você tem um número inteiro, faz a mesma coisa. Supõe que você tem um número racional, faz a mesma coisa, né? Se você tem um número racional, por exemplo, p sobre q, o que é f de p sobre q? Então vai fazer um monte de continha e vai provar que ele é p sobre q vezes f de 1. Tá? Ou seja, f de p sobre q. Esse f de 1 é um número que você chamou de a lá antes, né? Então ele vai ser a vezes p sobre q. Então, quando você faz isso, você concluiu que a tua função em qualquer número racional é multiplicar esse número por a. Se a f é contínua e tem essa cara no conjunto dos números racionais, como é que ela vai ter que ser nos números irracionais? Ela tem que ter a mesma cara. Por quê? Toda função... Isso é um risco aqui. Toda função contínua, ela fica unicamente determinada uma vez que você conhece o valor dela nos números racionais. Por quê? Se você pegar um número irracional, ela não pode ser muito diferente do valor nos racionais próximos desse número irracional. Você entende? Esse é o argumento. Tá clara a ideia? Quer dizer, se você pega lá, por exemplo, se você tem que uma função vale zero nos números racionais, como é que ela tem que ser também nos irracionais para continuar sendo contínua? Se ela não for zero em algum irracional, você consegue mostrar com epsilon e delta que ela é descontínua naquele ponto. Porque você vai abrir um intervalinho epsilon para cima, epsilon para baixo, bem pequenininho, em volta do valor dela, e vai ter pontos que são os racionais perto daquele racional, cuja imagem da função está fora do intervalinho que se abriu epsilon para cima e para baixo, no valor da função naquele irracional. Então, isso é uma coisa que você pode carregar para sempre. Se você tem uma função contínua, se você conhece o valor dela nos racionais, automaticamente o valor nos irracionais está determinado. Não tem opção. Tá bem? Como é que vai ser a função no irracional? Não importa, ela já está... Pode ser que você não saiba calcular, mas que ele está definido, tá. Por ser a extensão contínua de uma função definida no conjunto dos racionais. A gente vai usar isso bastante quando for falar de função exponencial, tá? Que é o próximo assunto novo que a gente vai abordar em algum momento. Como é que você constrói? O que é a função a elevado a x quando x é um número real, né? A gente vai definir o que é isso para racionais e dizer que para um número real é a extensão contínua única que existe. Tá bom? Mais alguma dúvida nesse 2? Sobre a A. Quando eu estava fazendo, eu troquei x... Ah, tá bom. Você caminhou na direção de tentar provar aquilo que eu estava pedindo ali, né? Tá bom? Então vamos ver. Bom dia. Bom dia, Naná. Você fez x e h, trocou eles por um número a qualquer. Então, cuidado com isso, viu?
Se você botou x e h iguais a A, você está concluindo que f de 2a é 2 vezes f de a. Você não mostrou que ela é linear para todos os coeficientes. Você mostrou só que vale isso para o 2. Percebe? Então você teria que mostrar que f de alfa vezes a é alfa vezes f de a para qualquer alfa real. E não foi o que você fez. Né? Então, isso não mostra que ela é linear. Tá claro? Foi um caso particular do que você precisava fazer. Então, isso não conclui que ela é linear e, portanto, o teu argumento não funciona dali para frente. A melhor coisa que tem, que você podia fazer é o seguinte. Você fala, olha, f de 2a é igual a 2f de a. Coloca a igual a 0 e aí vai seguir o resultado, né? F de 0 é 2 vezes f de 0, então ele só pode ser 0. Tá bom? Vamos passar para o próximo? Tudo bem? Vamos passar para o próximo? Legal. Então o próximo era um exercício também do tipo teórico, mas bem mais tranquilo que os anteriores, né? Desculpem. Você precisa mostrar que uma função que satisfaz essa propriedade, essa limitação dada pela desigualdade do enunciado, ela é derivável. Esse aqui é bem tranquilo, né? O que está escrito ali no enunciado, a gente pode escrever dessa forma, olha, f de x menos f de p, aí eu quebro aquele elevado ao cubo como sendo módulo de x menos p, tá bom? Vezes a raiz quadrada do módulo de x menos p. Dúvida nisso? Quer dizer, você pode pensar que o cubo está aqui dentro e separa em dois, né? Então, uma vez feito isso, eu posso, tá? Eu quero mostrar que ela é derivável. Para mostrar que ela é derivável, eu vou calcular um limite no ponto P. E para calcular o limite no ponto P, o x nunca é igual a P. Ele está muito perto de P, mas é sempre diferente de P. Então, passo dividindo, vou ficar com f de x menos f de p em módulo sobre x menos p em módulo menor ou igual que a raiz do módulo de x menos p, tá bom? Tem um módulo, isto. Ok, então, bom, meio que acabou, né? O que a gente conclui, tá? Isso só vale para x diferente de p. Eu estou passando esse cara dividindo, ele não pode ser zero. E o único jeito disso aqui ser zero é quando x é igual a p. Então eu vou ficar com, né, módulo do quociente, põe tudo dentro de um módulo só, mais uma passagem. Essa aqui pode fazer direto se você quiser, sobre x menos p, menor ou igual que raiz do módulo de x menos p, tá bom? Aí o que a gente faz? Está ficando com uma cara boa, né? Por que eu fiz isso? Porque para saber se a f é derivável, o que eu preciso calcular? Eu preciso calcular isso aqui, né? Eu devia ter começado falando isso. Ser derivável no ponto P é garantir que esse limite existe e é um número, tá bom? Então por isso que eu manipulei a minha desigualdade de modo a obter um f de x menos f de p sobre x menos p. Abrindo esse módulo, você vai ficar com menos isso aqui menor ou igual que f de x menos f de p sobre x menos p menor ou igual que raiz do módulo de x menos p. Tudo bem? Agora vamos lá. Então eu tenho que esse cara aqui do meio, que é o que me interessa no cálculo da derivada,
está preso entre essas duas coisas. O que acontece? Então vamos calcular em separado aqui, né? Quanto vale o limite quando x tende para p da raiz quadrada do módulo de x menos p? Bom, raiz quadrada é uma função contínua, módulo é uma função contínua, então o limite passa para dentro de tudo. Quando x tende para p, o que está aqui dentro do módulo tende para zero, módulo de uma coisa que tende para zero tende para zero, raiz de uma coisa que tende para zero tende para zero. Esse limite aqui é zero, tanto com o mais quanto com o menos aqui na frente, né? Então o que a gente conclui? Que as duas coisas que estão na ponta dessa sequência de desigualdades, ambas tendem para zero. Então esse cara está preso entre dois caras que vão para zero, pelo teorema do confronto. Se você tem uma função que está presa entre duas que tendem para um mesmo valor, essa função também tende para o mesmo valor. Então o limite quando x tende para p de f de x menos f de p sobre x menos p é quanto? Zero. Tá bom? Se esse limite existe e é um número, então é porque a função é derivável e a derivada é o valor desse limite. Então o que a gente concluiu? Que f' de p é igual a zero para todo p pertencente a R. Tá? Ou seja, a função que satisfaz a desigualdade dada aí no enunciado, essa desigualdade aqui, ela é derivável e a sua derivada é igual a zero em todos os pontos. Tá bem? E aí, com o que a gente vai aprender na segunda parte do curso, né? A gente vai ver que uma função que tem derivada zero em todos os pontos tem que ser o quê? Constante, tá? A gente mostra que uma função que satisfaz aquela propriedade do enunciado, ela tem que ser constante. Por enquanto a gente só prova que a derivada é zero em todos os pontos. Derivada zero em todos os pontos garantir que a função é constante é uma coisa que depende do teorema do valor médio, que a gente vai fazer mais para frente. Tá bom? Dúvida nesse? Poderia abrir um módulo desde o início. Só que aí talvez você ia dividir tudo por x menos p. Pode também, só que na hora que você divide por x menos p, você tem que tomar um cuidado, né? Se o x for maior do que p, divide tranquilamente. Se o x for menor do que p, aquela quantidade é negativa, aí você vai ter que inverter o sinal das desigualdades. Então, quando você dividir por x menos p só, tem que tomar um cuidado de olhar para os limites laterais. Quando x é maior do que p e menor do que p, porque em cada um dos casos você vai ter desigualdades diferentes. Perfeito, você fez os limites laterais, tá ótimo, tá? Só tem que observar que o x é diferente de p e aí analisar o sinal. Mas tranquilo. Tá? A gente colocou isso como uma alternativa no critério de solução, né? No critério de correção, a pessoa podia ver, dividiu por módulo ou sem módulo, tomando cuidado com sinais, e aí ganhava nota. Tá bom? Mas está certinho, né? Lara, não precisa demonstrar continuidade primeiro, porque ele está pedindo para provar que é derivável. Se você mostrar que ela é derivável, já sai de graça que ela é contínua, né? Tá? Não precisaria fazer continuidade primeiro, não. Tá certo? O que acontece é, você mostra que é contínua? Pode ser que ela seja contínua e não seja derivável. É uma história. Mas aqui, como ele está pedindo para ver que é derivável direto, você já faz logo esse limite aqui, que aí não tem problema. Tá bom? Vamos para o próximo? Mais alguma dúvida nesse? Acho que não, né? Então vamos lá. O próximo era um exercício de retas tangentes. Esse é um exercício bem legal, né?
chamo ele de exercício tipo quebra-cabeça. Você tem um monte de informações e vai construindo coisas, né? Então, o que o cara quer, no final das contas, é o gráfico da reta tangente, no ponto meio meio. Então, o que eu preciso para escrever a reta tangente? Vamos chamar essa reta de T, tá bom? A reta tangente lá no ponto meio, f de meio, ao gráfico da f, tem essa equação, né? Y menos f de meio igual a f' de meio vezes x menos meio, tá bom? Então, o que a gente precisa descobrir? A gente precisa descobrir quem é f' de meio e quanto vale f de meio, tá? Então, eu preciso descobrir duas coisas e o exercício me dá duas informações. Então, essas informações devem ser suficientes para isso, né? Então, da primeira, o que a gente tira da primeira reta, né? A F é a H é a composta de F com G. Então vamos lá, na primeira eu vou ter algumas informações, né? Por exemplo, se você substituir x igual a 1, né? Nessa reta, tá? Então vamos chamar essa reta aqui, deixa eu escrever com uma cor aqui, ó. Vou chamar essa reta de R. E a reta tangente ao gráfico de H, eu vou chamar de S, tá bom? Então, x igual a 1 em R vai me dar o quê? Vai ficar 4 mais 2y menos 5 igual a 0, né? Ou seja, quanto vale y? Y igual a meio. Tá? O que é esse y? É o ponto, é o valor da ordenada da reta tangente no ponto de tangência. Como essa reta é a reta tangente ao gráfico da G, é aquela coisa, né? Ops. Você tem aqui o gráfico da tua função G. Tem aqui o ponto 1. Aqui está o valor do G de 1, né? Quando você faz a reta tangente, essa aqui é a tua reta R, né? Quando eu substituo x igual a 1, o y da minha reta é exatamente o G de 1, né? Então, isso aqui me garante que o G de 1 é meio. E outra coisa que garante também é que se você escrever a equação da reta na forma y igual a não sei o que de x, né? Como é que vai ficar isso? Eu vou ter que y é igual a 5 menos 4x sobre 2. Tá certo? Quem que é o coeficiente angular, então? Y é igual a menos 2x mais 5 meios. O coeficiente angular da reta tangente é 2. E quem que é o coeficiente angular da reta tangente? É a derivada no ponto. Então a gente tem informações sobre a G. G' de 1 é menos 2. Ok. Isso era tudo que a gente conseguia tirar da primeira. A segunda vai dizer o que pra gente? Que a reta tangente S é perpendicular a R. O que quer dizer isso? Se duas retas são perpendiculares, a gente vai ter que o coeficiente angular, né, vamos chamar de M os coeficientes angulares, o produto dos coeficientes angulares é menos 1, né? Então, isso me garante que o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da H no ponto 1 é meio. E o que é o coeficiente angular? No ponto 1, 1, o coeficiente angular é a derivada. Então, H' no ponto 1 é 1 meio. Tá certo? O que mais que a gente precisa?
A gente sabe que essa reta tangente passa pelo ponto 0,1, né? Então, o ponto 0,1 pertence a S. Então, vamos lá. Como é que é a cara da reta S? Eu ainda não sei. Ela é uma coisa do tipo y igual a x mais b, né? O a é o coeficiente angular, é meio, meio x mais b. Mas você sabe que o ponto 0,1 pertence a essa reta. Então, quando eu substituo y igual a 1 e x igual a 0, eu vou descobrir o valor do b. Então, b igual a 1. E aí, qual que é a brilhante conclusão, então? A equação da reta S é... A equação da reta é y igual a meio x mais 1. E aí, o que me garante isso? De novo, se eu, no ponto, o ponto 1h de 1, que é o ponto de tangência, pertence à reta S. Então, se eu substituir x igual a 1 aqui, o y que eu vou obter é exatamente o h de 1, né? Então, x igual a 1 em S vai me dar o quê? A y igual a 3 meios, né? Meio mais 1. Portanto, você sabe que o h de 1 é igual a 3 meios. Então, veja. Eu tenho o valor da g no ponto 1, e o valor da h e da h' no ponto 1. Agora, o que a gente sabe? Que h de x é igual a f de g de x. Se você substituir x igual a 1 nessa expressão, o que você vai concluir? Fazendo x igual a 1, eu vou ter que h de 1 vai ser igual a f de g de 1. Substituindo todos os valores encontrados aí, a gente vai ter 3 meios igual a f de 1 meio. Tá bom? Então, descobri o valor da f de meio. Só dessa... substituir na equação da reta, né? Na definição da função h como composta de f de g. E agora, você pega aquela expressão da h e deriva, o que a gente vai ter? Que a derivada de h pela regra da cadeia, o que é? É f' de g de x vezes g' de x. Bom, o que a gente tem? A gente tem tudo no ponto x igual a 1, né? Em x igual a 1, eu vou ter que h' de 1 vai ser f' de g de 1, tá? Vou escrever aqui. Depois a gente troca. G de 1 é meio, né? Que é justamente o que eu preciso. E o g' de 1. Quanto vale h' de 1? Descobrimos. Meio. Então, vou ter que meio é igual a f'. G de 1 vale meio, está calculado ali em cima. E o g' de 1 vale menos 2. Portanto, rapidamente a gente conclui o quê? Que f' de meio é menos 1/4. Pronto, tenho a derivada, tenho o valor da função no ponto, consigo escrever a reta tangente a tê-la. A equação da reta vai ser y menos f de meio igual a f' de meio vezes x menos meio, tá bom? Aí se você quiser, você manipula aí as expressões para escrever ela na forma normal, né? A x mais by igual a uma constante, tá bom? Dúvida nisso? Quer dizer, é um exercício de garimpar informações, né? Exatamente.
parênteses, vai. Tá bom? Dúvida nisso? Podemos seguir em frente, vocês estão me acompanhando? Isso, Luiz, é o que eu ia propor, né? A gente já passou, são 9h15, já deu nosso tempo, estou aqui com 1h40. Então a gente deixa o quinto exercício, o exercício 5, né, o de taxa de variação, para o nosso encontro da quinta-feira, 7h30. E eu só vou pedir para vocês, por favor, entrarem lá no E-Disciplinas e responderem o questionário, tá? Ele é o último item dentro daquela seção com as atividades de aferição. Então estão lá as 5 atividades de aferição e logo embaixo está a enquete. Está lá a última etapa do processo de aferição e tal. São 4 perguntinhas, mais uma caixa de texto se você quiser deixar algum comentário, observação. A gente vai ler e isso vai ajudar a gente a ver como vamos em frente, tá bom? Então podemos sim e vamos deixar o último exercício para quinta. Esse aqui eu fiz com alguma velocidade em vista do adiantado da hora, né? A gente pode voltar nele no quarto exercício na quinta-feira. A Lara tem uma pergunta. Se quiser, a gente responde agora, Lara. Pode fazer. Depois encerramos. Você prefere deixar para quinta? O feedback, Yasmin, você tentou ver o feedback. Eu não sei exatamente como que vai ser feito isso, tá? De fato a ferramenta é uma ferramenta nova pra gente. Eu acho que não tem como a gente dar um feedback agora. Talvez devesse ter sido feito em algum momento anterior, mas eu posso me comprometer com os alunos da turma 10 a gente olhar isso juntos se vocês quiserem, tá? Lara, vamos deixar então para quinta-feira a tua dúvida? Anota ela, não perde não. E a gente discute na quinta, então, esse exercício e fazemos os 5, tá bom? E a gente vê então depois essas coisas. Eu consigo olhar as soluções de vocês, Yasmin, se for o caso, tá bom? Se tiver alguma dúvida, vocês me perguntam. Me manda um e-mail e eu olho e a gente discute fora do horário de aula para todo mundo. É uma coisa individual, tá bem? Então acho que vamos encerrando por hoje e a gente se vê na quinta continuando esses exercícios, tá bem? Obrigado pela presença, bastante considerável hoje e até quinta, 7h30 da manhã. Boa semana para todos vocês. Não esqueçam de responder a enquete, hein? Tchau, tchau.